Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Eu sou o nosso irmão Alberto Lírio e vamos fazer um trabalho rápido aqui, meus queridos. Eu estou gostando muito dos comentários dos irmãos queridos, os meus inscritos, aqueles que têm acesso a esse vídeo. Meus queridos, vamos tentar fazer uma coisa bastante rápida. Eu quero tratar de dois assuntos aqui importantíssimos para que nós possamos ficar mais e mais conhecendo a graça. Os meus comentaristas, eles estão comentando sobre esse burburinho que existe entre alguns que se dizem, não é que são, se dizem ensinadores da graça. Meus queridos, tem gente que é capaz até de discutir, é capaz até de ficar brigando um com o outro. Daqui a pouco, se não tomarmos cuidado, daqui a pouco vai estar todo mundo na mesma linha de pensamento do sistema religioso. Vai estar daqui a pouco todo mundo cometendo os mesmos enganos, cometendo os mesmos erros, não, e não é para isso que nós estamos aqui, não. Meu querido, eu quero tratar de dois assuntos. Eu não estou aqui com minha Bíblia, porque é uma coisa rápida, né? Acabamos de chegar e temos que fazer isso aqui por causa do tempo e também o respeito que nós temos aos nossos irmãos, os meus queridos inscritos e a todos aqueles que têm acesso aos ensinamentos da graça. Meu querido, você sabe como que é feita a preparação de obreiros no sistema religioso? Você sabe como que é? No sistema religioso, além do povo estar trocando, não é, Jesus pela religião e não estar se dando conta disso, as preparações de obreiros no sistema religioso, você já viu em algum sistema religioso quem herda aquele sistema logo depois que o presidente ele morre ou fica doente? Você já viu quem que eles preparam? Ou é alguém da família, um filho, uma filha, ou é alguém bem próximo da família. Um exemplo, se o pastor presidente do ministério tal, se ele tem filho, se ele tem filha, se ele tem parente próximo, sobrinho, genro, então é ele que é preparado para deixar na direção daquele trabalho. Eu fico bobo, como que tem tantos obreiros que eles dizem, junto com aquele líder religioso, não é parente e ele acha que ele vai ficar sendo o herdeiro daquilo ali. Não fica não, meu querido. O sistema religioso, eles preparam obreiros para ficar na direção daquele trabalho, mas é pessoas da família ou muito próximo à família. Pode ser um genro, pode ser um neto, pode ser um filho, pode ser a esposa, pode ser. Olha o sistema religioso como você vê. E eu não vou mencionar aqui as grandes. Não sei se eu posso usar. Eu não gosto de usar o termo igreja relacionado à denominação ou ministério dos homens. Então, no ministério dos homens, então, quem eles preparam para tomar conta assim que aquele presidente fica doente ou morre é justamente alguém que está ligado à família, mas não é um obreiro que viveu ali 30, 40 anos, que está do lado desse líder. Se não for parente, aquele cara não vai ficar sendo presidente daquela obra. Quem vai ficar sendo presidente ou é o filho, ou é a filha, ou é o neto, ou é a neta, ou é o genro, mas alguém que não é ligado à família, nunca. Então, esse pessoal, meu querido, o povo estão trocando Jesus pela religião. E não estão, o problema é que o povo não estão tendo noção disso. Agora, por quê? Eles fazem isso. Você lembra que no passado o povo trocou Jesus por Barrabás? Então, estão trocando, olha, presta atenção no que eu vou falar. O povo está trocando o objetivo pelo subjetivo. O objetivo seria o quê? De todo cristão? Seria fazer a vontade de Deus para quando ele morrer, o seu espírito voltar para Deus. Esse seria o objetivo. Mas qual é o subjetivo? Subjetivo é a religião.
aquilo que eles acreditam que é o caminho para chegar a Deus. Então Jesus, ele deixou de ser o objetivo e virou o subjetivo. Por quê? Porque as pessoas estão achando que para alcançar uma bênção, alcançar uma vitória, tem que ter Jesus na vida. Então Jesus não é o objetivo, Jesus é o subjetivo. Na verdade, o objetivo do sistema é ficar rico, é ficar milionário. O objetivo do sistema é ter o gado preso fazendo a vontade dele. Aí Jesus deixou de ser o ponto principal para ser o subjetivo. Então é assim que a religião está. E as pessoas não abrem o olho, as pessoas não estão preocupadas com isso, meu querido. Então na religião é assim. O objetivo, que é Jesus, deixou de ser importante. O importante agora para eles é o subjetivo, ou seja, a religião e as suas tradições. Então, a religião deixou de ser subjetiva e passou a ser objetiva. Na verdade, deveria ser o contrário. A religião deveria ser um objeto subjetivo e Cristo, sim, o objetivo. Então, na Bíblia, quando você discorre na Bíblia, Jesus sempre é o objetivo. O reino de Deus que nós vivemos aqui, que já vivemos no reino, é o objetivo. Mas a religião, o sistema, transformou isso tudo em subjetivos. Não é assim que eles ensinam? Se você não paga dízimo, você não vai para o céu. Então o céu é o subjetivo. O objetivo é dízimo. Se você não pagar a oferta, você não vai para o céu. Se você não batizar na água, ablução, você não vai para o céu. Se você não orar no monte, você não vai para o céu. Se você não fazer jejum, não vai para o céu. Então, o que acontece, meus queridos? Então, se eu tenho que me esforçar para alcançar alguma coisa de Deus, então Deus ele está ficando em segundo plano. Quer dizer que o mais importante agora é o subjetivo e não o objetivo. Mas para o verdadeiro Filho de Deus, para o cristão, nós temos por objetivo a eternidade com Deus, depois que nós morremos. Mas eu não pratico boa obra para me fazer parte do reino. Eu não sou, não pertenço a uma religião para fazer parte do reino. Não, não. Eu faço isso porque eu sou e não para ser. Eu não faço isso como subjetivo. O meu objetivo é a eternidade. Viver como filho de Deus aqui. Então, meu querido, a religião, ela deixou de ser subjetiva e passou a ser objetivo. Então a religião, ela tomou o lugar de Deus, tomou o lugar de Cristo, do Cristo ressuscitado. Então, por exemplo, o assunto do arrebatamento é outro assunto que eu quero tratar. Então, no sistema religioso, a preparação dos obreiros lá, que eles dizem no sistema, ele é preparado de acordo com a sua família. É de acordo com a linhagem familiar. Lembra do governo da Inglaterra, como que é feito? Ali sim, o governo na Inglaterra, ali sim, é dessa forma. Então tem sempre o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, aqueles que estão aguardando a linhagem. Por exemplo, a princesa Isabel morrer, quem assume é o filho dela, o príncipe Charles. Se o príncipe Charles morrer, o terceiro da linhagem real é o filho mais velho do príncipe. Mas se aquele filho mais velho morrer, quem é o outro? Então, é sempre o outro irmão. E vai embora. Na religião, eles transformaram na mesma coisa, meu querido. Na mesma coisa. Então, a gente observa isso tudo e as pessoas não abrem o olho. Quer dizer, está ainda, os olhos ainda estão vedados. Os olhos ainda não caiu o caluma dos olhos. Então, vamos falar, já que eu falei desse assunto, preparação dos obreiros, você não precisa você acreditar em Alberto, mas dê uma pesquisada nos grandes movimentos evangélicos no Brasil e veja como funciona. Eu não vou mencionar aqui nenhum, porque
eu vou deixar com você para você estudar, para você pesquisar e para você analisar. Então, quando nós partimos para a questão do arrebatamento, o próprio Jesus de Nazaré, ao falar do seu reino, ele fez questão, meu querido, de enfatizar que esse reino era um reino espiritual, então, e não físico. Então, nós observamos Lucas 17, 20 e 21, quando ele foi interrogado pelos fariseus, quando que viria o seu reino e que de forma que seria, Jesus Cristo, o filho de Nazaré, ele fez questão de falar, o meu reino, ele não vem com aparência física e nem visível, porque o meu reino, ele está dentro de vocês, está dentro de cada um de vós. Em outras palavras, o que é o reino de Deus dentro de nós? É os atos de justiça que nós praticamos, é o amor ao nosso semelhante, ao qual nós fazemos ou praticamos. Isso é o reino. Quando você observa João capítulo 17, o versículo 6 ao 26, nessa oração sacerdotal, no versículo 15, Jesus fala assim, Pai, eu não quero que tire eles do mundo. Eu não peço que tire os seus filhos do mundo, mas que os guardem do mal. Só nesse versículo, Jesus está dizendo, botando por terra, quebrando aquele paradigma, que arrebatamento físico não existe. O que existe é o arrebatamento espiritual que já aconteceu desde o ano 70. Então, Paulo, ele concorda com esse tipo de arrebatamento, o arrebatamento espiritual, quando ele cita 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18. Você pode estudar, meu querido, o texto e perceba que quando ele usa o texto, você percebe que Paulo, quando você estuda esse texto, deixa eu refazer minha fala, quando você estuda o texto, esse de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, estude o texto e perceba que quando Paulo usa a primeira pessoa do verbo nós, ele se inclui no texto, porque ele acreditava que quando o juízo do ano 70, por exemplo, acontecesse, ele estaria vivo. Mas, não é? Isso não aconteceu. Ele morreu antes do ano 70, mas ele deixou de ser arrebatado porque Paulo já estava morto? Não. Por quê? Porque Paulo não falava de arrebatamento físico. Ele foi arrebatado, meus queridos, mesmo depois da sua morte. Ou seja, se colocou em plena posição com Deus para sempre, mesmo depois da sua morte, porque eles, os cristãos do primeiro século, eles aguardavam o arrebatamento, mas não era o arrebatamento que a igreja evangélica anuncia, prega e ensina. Não, a Bíblia ela não fala de arrebatamento físico, porque nem Jesus, nem Paulo, meu querido, o maior dos apóstolos, o maior dos ensinadores da graça, ele não tocou em arrebatamento físico. Paulo, todos os textos que Paulo trata de arrebatamento, ele fala do arrebatamento espiritual. Então, se você observa que quando aconteceu o juízo no ano 70, Paulo já tinha morrido, mas isso não aconteceu, porque ele fala nós, ele usa a primeira pessoa do verbo, não é? Ele fala nós, mas nós seremos transformados. Ele se inclui porque ele não estava falando mesmo se eu tivesse morrido, ele estava falando que o juízo aconteceria, porque aquilo ali era o ápice, aquilo ali era o clímax, era o cumprimento total sobre a graça de Deus. Então, meu querido, Paulo não estava vivo quando o juízo aconteceu, mas ele foi arrebatado mesmo depois da sua morte. Ou seja, ele se colocou em plena posição com Deus para sempre. Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque em Hebreus, no capítulo 12, versículo 22 ao 23, Paulo diz ali, nas suas palavras, que nós acreditamos que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Tendes chegado. Eu vou citar. Tendes chegado. Hebreus 12, 22 e 23. Ele fala, tendes chegados. Tendes, esse verbo transitivo, ele está falando com os crentes lá, os irmãos hebreus, que já tinham chegado nessa posição. Qual a posição? Tendes chegado. Aonde? Ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo,
a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, à universal Assembleia dos Santos, tem de chegar, desse verbo é transitivo, tendes, ele não está falando de só um, é um grupo, são várias pessoas que viveu no primeiro século, que acreditou na mensagem da graça de Deus. Ele diz, tendes chegado a tantas coisas, ao Monte Sião, cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, a universal Assembleia de Santos, tendes chegado ao Deus, a Deus, o juiz de todos, e também a Assembleia dos Santos, e também aos espíritos dos justos aperfeiçoados, aos espíritos do justo aperfeiçoado. A igreja evangélica, ela espera o corpo físico aperfeiçoado, mas aonde que está escrito na Bíblia que o corpo físico é que é aperfeiçoado? Meu querido, desde o ano 70, o espírito do justo se encontram aperfeiçoados em Cristo, aguardando o arrebatamento de quê? Do espírito. Por quê? O corpo vai para a terra, Eclesiastes 2:7, mas quem volta para Deus é o espírito. Então, Paulo, ele detalha o arrebatamento espiritual em 1 Coríntios capítulo 15. Observe que o verso 26 do capítulo 15 de 1 Coríntios, você compara com Hebreus 2, 14 e 15. Quando fala assim, o verso 26 do capítulo 15 de 1 Coríntios fala assim, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Se você dizer que 1 Coríntios ainda não cumpriu, você está dizendo então que Cristo nem morreu e ressuscitou. Sabe por quê? Porque em Hebreus 2, 14, 15 fala que essa morte ela foi aniquilada. E você pode me perguntar, mas por que as pessoas continuam morrendo? Mas será que Paulo tratava dessa morte física? Meu querido, Paulo estava se tratando da morte espiritual. O último inimigo a que ser destruído é a morte. Lê em Hebreus capítulo 2, o verso 14 e 15, e vê lá, você dê uma olhadinha lá e percebe que essa morte ela já foi aniquilada. Isso já foi feito ou não foi feito, meu querido? Claro que sim, foi feito. E você observa também em Colossenses, no capítulo 2, 13 e 15, que fala ali do mesmo jeito que Hebreus 2, não é? 14 e 15, Colossenses 2, 13 e 15, fala do mesmo jeito. Então, meu querido, o arrebatamento físico, quem viver não verá. O problema é que nós nunca vamos viver o suficiente para ver um arrebatamento físico. É por isso que o sistema evangélico engana as pessoas, porque os líderes religiosos, eles sabem que nenhuma alma vai ultrapassar 100 anos, 200 anos, 300 anos. Então eles podem mentir o tanto que eles quiserem, porque a nossa longevidade ela vai o máximo aí 80, 90 anos, não é? Tem pessoas que morrem com 100, mas hoje em dia, quem chega a 120? Quem chega a 110? Quem chega a 130? Então, o sistema religioso, eles usam e abusam das mentiras. Sabe por quê? Porque arrebatamento físico não é visto. O arrebatamento espiritual, ele é sentido, meu querido. O arrebatamento físico, ele não é visto. O arrebatamento espiritual, sim, ele é sentido. Você sente que você foi arrebatado já espiritualmente? Se você responder sim, eu te pergunto, por que você sente? Porque você mudou o seu jeito de viver, você mudou a sua mente, você mudou o seu entendimento. Isso é o quê? Isso é um resultado? Não. Isso é característica de quem já passou pelo arrebatamento espiritual. Agora, você sabe por que o crente ele não consegue entender o arrebatamento espiritual? Por quê? Porque ele não é capaz de mudar de vida, espiritualmente falando. Somente sente o arrebatamento espiritual aquele que verdadeiramente entendeu a graça de Deus e vive na graça de Deus. Isto, meus queridos, é o que acontece. Arrebatamento espiritual não é para ser visto, ele é para ser sentido.
Eu sinto, você sente e nós sentimos o arrebatamento dentro de nós, porque a Bíblia diz que nós já chegamos ao Monte Sião, nós já chegamos aonde, meu querido? Aonde que nós já chegamos? Que a Bíblia diz, a cidade do Deus vivo. Lá em Apocalipse capítulo 21, quando você lê e entende, você então começa a perceber que nós já vivemos um novo tempo, já somos cristãos e chegamos nesses lugares. Examina lá, Hebreus 12, 22 ao 23, para você entender. Meu querido, muito obrigado e até o próximo vídeo para a honra e glória do nome do nosso Criador. Fica em paz. Amém.